Efésios 4, 1 e 2. Depois vamos para o versículo 17. Notem o verbo viver conjugado nesses versículos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Vamos para o capítulo 5. Notem o verbo viver. Vivam e não vivam. Capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Notaram o vivam? Vamos para o versículo 15 agora, no capítulo 5 ainda. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essas 4 aparições da palavra ou do verbo viver é muito importante na epístola de Paulo aos Efésios, e Deus quer usar essa palavra para falar com a gente hoje. Viva como Deus quer que você viva. Por que essas 4 aparições do verbo viver que aparece nesse texto é tão importante na epístola aos Efésios? Viver nesse texto tem a ver com rotina, não tem a ver com a energia da vida. Viver tem a ver com como sua rotina se processa. Todas as religiões têm um conjunto de rotina, um jeito de viver a vida, um jeito de viver o dia a dia, estabelecido naquela religião. E toda religião estabelece assim: se você viver desse jeito, você agrada aos seus deuses e, portanto, será salvo. Se você não viver desse jeito, você não agrada aos seus deuses e, portanto, não será salvo. É fácil você entender uma religião se você entender exatamente o que é preciso que se viva no seu dia a dia. Então, por exemplo, se a gente pegar uma religião como o islamismo, eles têm uma rotina de orar 5 vezes por dia, se abster de determinadas práticas, guardar um determinado dia por semana, que no caso do islamismo é a sexta-feira, guardar um determinado dia por semana como dia sagrado e lutar as lutas da sua crença. Você entendeu a rotina? Beleza, vai lá, pratica as rotinas, você é daquela religião. O judaísmo, que é a origem da nossa Bíblia, também é uma religião de rotinas. No caso do judaísmo, a prática da oração necessária, exigida, é de pelo menos 3 vezes por dia. No caso do Islã, é de 5 vezes por dia. Tem que orar 3 vezes por dia, precisa 3 vezes por ano ir nas festas principais, é preciso guardar o sábado, o Shabá, é preciso se abster de determinado conjunto de práticas. Paulo prega esse evangelho de Jesus saído de dentro do judaísmo para gentios, e a principal verdade ensinada por Paulo é a verdade de que a rotina não salva.
Nas epístolas de Paulo, Paulo segue um padrão que ele repete em todas as epístolas. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Todas as epístolas de Paulo, ela segue um padrão. Qual é o padrão? O padrão é o seguinte: a primeira parte da epístola, ele ensina uma verdade. Na segunda parte da epístola, ele ensina a praticar esse conjunto verdade. Como é que faz isso na prática? Por isso, esse viver é tão importante, e esse viver aparece na epístola aos Efésios a partir do capítulo 4. Porque capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo não está falando sobre prática, ele está falando sobre doutrina. Epístolas paulinas, em geral, funcionam assim. Primeira parte é doutrinária, é um ensinamento. Segunda parte é prática. No caso da Epístola aos Efésios, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios é doutrina. Capítulo 4, 5 e 6 é prática. Só que, na primeira parte da Epístola aos Efésios, Paulo ensina exatamente que a rotina não conta para a salvação. Paulo ensina na primeira epístola, na primeira parte da epístola, na parte doutrinária, ele ensina que é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. Então Paulo está dizendo que qualquer pessoa que for salva, não será salva por causa do que fez, nem por causa do que deixou de fazer. Quem for salvo será salvo pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém tenha do que se gloriar. Está resolvido. Então, a rotina rígida, estabelecida pelo Velho Testamento, representada pelos 613 mandamentos da lei judaica, resumido nos 10 mandamentos que nós conhecemos, essa rotina não vai salvar. Paulo deixa claro isso para o povo de Deus aos Efésios, porque Paulo está escrevendo uma epístola para gentios. Se Paulo estivesse falando para judeus, ia mandar eles guardarem a lei. Mas ele está escrevendo para gentios, e para os gentios ele está dizendo: você não tem que guardar a lei, você é salvo pela graça, por meio da fé. Aí surge uma confusão. E surgiu a confusão no tempo de Paulo, que é a confusão de, já que eu sou salvo pela graça, por meio da fé, isso não vem de mim, é dom de Deus, não vem das minhas obras, e eu nunca vou ter do que me gloriar, eu nunca vou poder chegar diante de Deus e falar assim: eu estou salvo porque eu fiz direitinho, eu fiz a minha parte, eu cumpri com o meu pedaço, eu agi do jeito que era para agir, então eu estou salvo. Eu nunca vou poder fazer isso, eu nunca vou poder me gloriar. Já que a coisa é assim, então pode esquecer a rotina, fazer o que der na teia, libera geral, porque Deus está salvando de graça. Então está tranquilo. Como tinha gente pensando assim, Paulo tem que ensinar a doutrina da salvação pela fé e depois corrigir na vida prática como é que isso funciona. Por isso, essas 4 vezes em que Paulo usa o verbo viver para falar do conjunto de rotina, ele está fazendo a abordagem da rotina de vida do cristão. Você é salvo pelo que faz? Não. Você é salvo pela fé. Mas o que você faz é importante. Por quê? Porque o que você faz diz quem você é. Quando uma pessoa fica te perguntando o que pode e o que não pode, porque ele quer poder ir, então isso define quem ele é. Quando uma pessoa fica caçando brechas na lei para poder errar mais, isso define quem ele é. Paulo vai falar sobre o verbo viver, aplicando a rotina de vida, não para criar uma rotina de vida que vai salvar, não para criar uma rotina rígida em que as pessoas entendem isso pode, isso não pode. Não para isso. Paulo vai falar sobre a rotina de vida, mas para estabelecer parâmetros
que me dizem para viver uma vida correta diante de Deus, mas sem o peso da lei. E aqui, nesses 4 versículos, Paulo vai nos dar algumas razões para vigiar a nossa rotina. Você é de Deus? Você está livre em Jesus. Você não é salvo por suas ações, nem pelas que você fez, nem pelas que você deixou de fazer. Você é salvo pela graça, pelo sacrifício do Calvário. Você está livre. Sua liberdade vai te levar em alguma direção. A direção para onde você foi diz para mim, para Deus, para o inferno, diz quem é você. O que você está fazendo com a sua liberdade, diz quem você é. E a primeira razão de Paulo para a gente vigiar as nossas ações. E, gente, abra um parênteses antes de falar da primeira razão. É muito importante para nós, nesse tempo que a gente está vivendo, entender isso. Porque nos nossos dias, o que tem de gente dizendo que se você é de Jesus, você está livre e pode fazer o que te der na teia. Pode, mas talvez não convém. No tempo que a gente está vivendo, o que não falta é gente defendendo direitos, é gente fazendo besteira e falando que pode. Primeira razão de Paulo para nos dizer, para a gente vigiar a nossa rotina, para a gente comparar a nossa rotina com a rotina de Deus. Paulo diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Primeira razão, porque Paulo diz que minha rotina é importante. Minha rotina não me salva, mas ela é importante. Primeira razão, porque o que eu faço é importante. Onde eu vou é importante, com quem eu vou é importante, quanto tempo eu fico lá é importante. Minha rotina de vida, o que eu faço desde que eu acordo hoje de manhã até quando eu acordo amanhã de manhã é importante. Primeira razão é por causa da minha vocação. E vocação aqui tem a ver com missão. Eu fui chamado para algo. E a minha vocação, a razão pela qual eu existo, precisa de um conjunto de comportamentos, e quando eu me comporto na contramão disso, eu atrapalho a vocação. Quando a gente olha para o Velho Testamento e a história geral da Bíblia, você percebe uma coisa: Deus tem um plano para Israel no contexto de nação. E quando Deus chama a igreja, Deus demonstra ter um plano para a igreja também no contexto de mundo. No planeta tem um grupo chamado igreja, e a presença da igreja no mundo tem um papel. Antes que a igreja existisse, esse papel era feito por Israel. E quando eu digo que a igreja tem um papel, eu não estou dizendo que Israel perdeu o papel dela. A igreja só está dando os frutos que Israel devia dar, enquanto Israel não está dando conta de dar fruto. Daqui a pouco a igreja vai ser arrebatada e Israel volta a dar fruto. Mas Israel não deixou de ser o que Deus chamou ela para ser. Assim como eu não deixo de ser o que Deus me chamou para ser, mesmo quando eu não estou sendo, eu ainda sou. Mesmo quando eu não estou dando fruto, eu sou. Não estou dando fruto. Mas Deus me chamou para algo. Deus chamou Israel para ser uma coisa que Jesus falou para nós: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ou seja, o mundo está em trevas, mas ele não vai trevar completamente porque vocês estão aí. O mundo está apodrecendo, mas ele não vai apodrecer completamente porque vocês estão aí. Essa é nossa vocação. A gente tem uma vocação enquanto igreja, enquanto povo. E a nossa vocação é ser sal e ser luz. Eu vou ser sal para salgar o mundo,
para que ele não apodreça completamente. Registra isso. O mundo continua apodrecendo. Nós não vamos impedir o mundo de apodrecer, ele vai apodrecer. Mas a gente vai impedir que ele apodreça rápido demais. E a gente vai impedir que ele apodreça na hora errada. Isso é o papel da igreja. A igreja faz isso. Como eu tenho uma vocação, Paulo diz, por causa da vocação, vocês precisam viver de um determinado jeito. Porque se você viver de um jeito errado, você não vai cumprir sua vocação. Mas Paulo agrega a isso, para cumprir a vocação, Paulo agrega a necessidade de unidade. Olha o versículo 3. Paulo diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A seguir, nessa direção, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja para cumprir a vocação. Para que a igreja seja sal e para que ela seja luz, isso acontece no micro comigo. Mas isso acontece também no macro com a comunidade, influenciando a cidade, influenciando o estado, influenciando o país, influenciando o mundo. Nós levamos luz e sal enquanto indivíduos. Onde eu estou, eu sou luz, eu sou sal. As pessoas estão me vendo e estão vendo Deus através de mim. E a minha presença impede que o mundo entre em trevas completamente. A minha presença impede que a podridão do mundo tome conta completamente dele. Porque eu estou lá como indivíduo. Mas como igreja, a igreja também está impedindo que a cidade inteira afunde. Que o estado inteiro afunde, que o país inteiro afunde, que o mundo inteiro afunde. Sal e luz. Mas para que a igreja, enquanto macro, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus funcione, ela precisa de unidade. Quando os crentes estão divididos, brigando, confusão, atacando uns aos outros, ofendendo uns aos outros, fofocando, eles dividem. O indivíduo sozinho consegue fazer o papel dele no micro. Mas a igreja como um todo não faz o papel dela no macro. Então, o indivíduo sobrevive, mas a sociedade afunda, porque a igreja não está fazendo o papel dela, que é a vocação. É preciso que haja unidade. Mas para que haja unidade, Paulo, voltando um versículo, no versículo 2, diz assim: sejam completamente humildes. Porque se você não for humilde, se você for soberbo, vai acabar com a unidade. Gente soberba acaba com a unidade. Vocês sabem disso, né? Acaba. Porque ninguém aguenta o soberbo e aí divide. Além de humilde, dóceis. Falta de doçura. Falta de um relacionamento firme e gentil. Falta de gentileza também quebra a unidade. Além de gentil, humilde, dóceis e pacientes. Eu estou lendo versão NVI. Pacientes. Quando você não é paciente, quando você é tipo tolerância zero, você também quebra a unidade. Certo? Todo mundo sabe disso. Por último, suportando-vos uns aos outros com amor. Se você não suportar o outro, quebra a unidade. Pegaram? Por que que é preciso ser humilde, ser dócil, ser paciente e suportar? Porque gente é um bichinho difícil de criar em casa. Só dá para botar gente para viver junto se as pessoas que se propõem a viver junto resolver ser humilde, ser dócil, ser paciente e suportar uns aos outros. Senão, gente não vive junto. E eu não estou falando aqui, eu não estou falando desse povo, dessa cultura, dessa cidade, desse estado. Eu não estou falando de gente que você conhece, eu estou falando de gente em todo lugar, do tempo e do espaço. Qualquer lugar, botou gente junta, só vão continuar juntos se eles quiserem e se esforçarem para isso. Quem vive em família, quem é casado, sabe do que eu estou falando. Ah, eu amo meu amorzinho. Ama, mas tem que ter paciência para aguentar ele.
Não é verdade? É assim com todo mundo. Não é assim com uma pessoa. Fulano é muito difícil de lidar. Todo mundo é difícil de lidar. Tem uns que são mais, mas todo mundo é. Entenderam? Então, por que é preciso investir na unidade? Porque se não investir na unidade, a vocação não será cumprida. Por isso, Paulo está nos dando aqui a primeira razão para a gente cuidar da nossa rotina. O que você faz da sua vida? É importante para a sua salvação? Para cancelar seus pecados e você ir para o céu? Não. Mas é importante para você cumprir a sua vocação. A pergunta, irmãos, é a seguinte: para que você ser um vaso, se o dono do vaso não pode te usar para nada? Isso é vocação. Vocação é, Deus fez um vaso, você. E quando Ele fez o vaso, Ele fez você com um plano. Vocação é isso. Para que serve esse vaso? E se você não cuidar da sua rotina, sua vocação não será cumprida. No nível individual, você tem uma vocação para você enquanto indivíduo. Essa vocação não será cumprida, porque essa vocação envolve o mundo, envolve o outro. E se você age de forma fora de um padrão mínimo de vida direita, de vida certa, você não vai cumprir sua vocação. Porque não dá para levar sal e luz se não tem sal e luz liberando em você. Sua rotina, como você vive, estabelece isso. Estabelece que você vai conseguir cumprir a sua vocação ou não vai cumprir a sua vocação. Quando ele aplica essa vocação na unidade, é porque a unidade faz a igreja como um todo cumprir a vocação dela.